Neemias capítulo 1, versículo 4. Todos encontraram, podem dizer amém? E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Diga amém. Pode sentar, por favor. Meus irmãos, no início deste ano, nós começamos uma sequência de mensagens com base no livro de Neemias. Eu gosto muito da Bíblia, ela me surpreende, e dentro daquilo que eu planejo e imagino, nós vamos ficar todas as terças deste ano lendo o livro de Neemias. Nós estamos mais do que numa série de mensagens, nós estamos desenvolvendo um projeto. Este projeto é um projeto pessoal. Quando eu digo pessoal, é um projeto para a sua vida, é um projeto para a vida de cada um de nós. 52 semanas para mudar a sua vida. A maioria de nós deseja viver uma experiência de transformação poderosa, me permitam, tá? Grandiosa e gloriosa. E essa transformação se dá por meio de algumas decisões, atitudes e experiências que nós decidimos investir na nossa relação com Deus. A Bíblia diz que em 52 dias, Neemias mudou o estado, a condição da cidade de Jerusalém. Nós vamos trabalhar 52 traços de comportamento, personalidade, caráter e espiritualidade da vida de Neemias. Mas não pode ser só para você ouvir uma pregação, às vezes fervorosa, às vezes nem tanto. Não é todo dia que o pregador está tomado de fervor. Isto precisa ser posto em prática. Precisa ser posto em exercício. Nós precisamos aplicar no nosso dia a dia. Hoje é a 4ª semana do nosso projeto. Diga comigo assim: eu vou mudar de vida. Agora olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim: ano que vem, você não vai reconhecer a pessoa que eu me tornei. Tá. Alguns são mais espirituais do que eu e pensaram assim: ano que vem, a transformação do Espírito Santo é agora. Tem mudança que Deus quer fazer na sua vida que você não aguenta se Ele fizer de vez. O salmista no Salmo 104 diz assim: o Senhor se lembra que somos pó, conhece a nossa estrutura e se lembra que somos pó. Ou seja, há coisas que Deus quer fazer na nossa vida que, se Ele fizer de uma só vez, a gente morre, porque não aguenta o processo.
Então nós vamos viver um processo de transformação. Mas eu imploro ao Senhor que a gente pense nisso, que a gente coloque em prática. Eu vou até mudar um pouco a estratégia das terças a partir da próxima terça, porque eu estou falando de pilares desta mudança, pilares dessa reconstrução. Então eu vou dar um jeito de trazer, não leva isso como amuleto não, tá? Pelo amor de Deus. Leva como lembrete, leva como propósito. Eu vou trazer uma pedra com o nome do caráter, do perfil, do comportamento, da virtude que você ouviu naquela semana, que é para você colocar lá na sua casa em algum lugar e ficar lembrando. A primeira que nós falamos foi empatia. A capacidade de se colocar no lugar do outro. A maioria de nós nem começou a colocar em prática ainda. E é necessário que você comece a colocar em prática. Desenvolva a capacidade de olhar para o outro, não na sua perspectiva, mas na perspectiva do outro. Isso elimina o teu hábito de julgamento da vida alheia, por sinal. Segunda pedra, segundo pilar que nós falamos foi quebrantamento. Não é possível, tudo isso na vida de Neemias, e eu mostrei o texto. Não é possível viver uma mudança efetiva na nossa vida sem uma experiência genuína, profunda, invasiva até, de quebrantamento. A terceira foi semana passada, eu falei aqui sobre disciplina na oração. Aí eu postei um corte da mensagem sobre ter um momento para orar, o seu momento. Isso é uma questão de disciplina. Não é porque Deus só te atende em determinado horário. Deus não está limitado nem ao tempo, nem ao espaço. Mas você, nós precisamos de disciplina. É assim que a gente funciona. E eu vi que alguém comentou assim: eu oro a qualquer hora do dia e Deus me ouve e me responde. Presta atenção, você ora a qualquer hora do dia, Deus te ouve e te responde, porque Deus não está limitado à hora. Eu oro a qualquer hora do dia. Hoje eu orei algumas vezes em movimento. Isso não anula a minha necessidade de ter um momento específico de me recolher na presença de Deus, para dizer para Ele: Senhor, esta é a hora da minha audiência contigo, esta é a hora da minha intimidade contigo, esta é a hora do meu momento com o Senhor. Agora à noite, eu vou dar complemento àquilo que comecei na terça-feira passada, e nós vamos falar sobre disciplina no jejum. A quarta pedra, pode colocar assim, a quarta pedra da reconstrução da minha vida é uma disciplina de jejum. Abro um parêntese para dizer que enquanto dava uma lida, o Senhor trouxe ao meu coração, e na próxima semana, ao longo do mês de fevereiro, eu vou trazer aqui um projeto de jejum, para que nós tenhamos grupos de jejum ao longo do mês de fevereiro, segunda quinzena, ou a partir de março. E eu quero preparar você para no meio do ano nós fazermos juntos o jejum de Daniel. Então eu vou te preparar nisso, a gente vai conversar sobre, vai estudar e entender, para que nós voltemos à prática do jejum. Eu disse aos irmãos na semana passada que a oração fazia parte da cultura da vida do cristão evangélico no Brasil. De modo particular, o cristão evangélico pentecostal
sempre foi dado a vida de oração, e eu não estou dizendo que os não pentecostais não foram, eu estou falando do meu ambiente de convívio. Assim como o jejum era uma prática habitual. Eu não gosto muito de usar essa expressão, porque ela parece tendenciosa, isolacionista, mas quem é crente desde a infância aqui, quem já era crente na década de 80 e de 90, lembra que as crianças eram conduzidas ao jejum. Na Assembleia de Deus em particular, igreja na qual eu cresci, nós jejuávamos inclusive e em alguns momentos por imposição dos pais. Por exemplo, quinta-feira, no meu caso, que era o dia do círculo de oração, eu tinha que ir para a escola em jejum. No recreio, e olha que eu passava uma necessidade, eu tinha uma limitação de comida, então a merenda da escola era um atrativo para eu ir para a escola, tá? Eu fui atraído para a escola muitas vezes por causa do mingau de milho, do arroz doce, do Nescau, achocolatado, né? Nescau é uma marca. Então na quinta-feira, abrir mão daquele lanchinho delicioso que a merendeira preparava, muitas vezes era sacrificial, mas era regra. E no recreio minha mãe exigia, em vez de eu ir brincar, na quinta-feira eu tinha que vir para a igreja, participar de 30 minutos, o recreio era 30 minutos, então eu ficava os 30 minutos do recreio, vinha correndo, na igreja, no círculo de oração, e depois voltava para a aula. Domingo, então, nós íamos para a escola bíblica em jejum. Não ensinamos mais isto aos nossos filhos. Na verdade, nós nem praticamos mais. Estou falando de 52 pilares para mudar a sua vida. E o jejum é um agente de mudança. Diga comigo, o jejum é um agente de mudança. Mudança de quem? Presta atenção, tem uma frase de um pastor norte-americano, óbvio e naturalmente tem algumas coisas que ele escreveu e pregou, que teologicamente eu não sou inclinado a aceitar, mas você come peixe, joga espinha fora, aproveita a carne. E esta é uma frase dele muito interessante. Kenneth Reagan, ele dizia: o jejum não muda Deus, Deus é o mesmo antes do seu jejum, durante o seu jejum e depois do seu jejum. E ele conclui: o jejum não muda Deus, mas muda você. Porque jejuar é levar o corpo e os seus instintos naturais a um nível de disciplina que lhe força a rejeitar aquilo que lhe aprazera no dia a dia. Óbvio que, e não dá para fazer isso aqui agora, é uma pregação. Existem regras específicas, tipos específicos de jejum, e quando eu convocá-los para as equipes de jejum e para o jejum dos 21 dias, eu tenho que sentar com os que se inscreveram para explicar como funciona, para que a gente não passe do ponto. Limites são importantes, porque o seu corpo tem limites, e é preciso lembrar disto. Mas o fato é que no Antigo Testamento os homens de Deus jejuavam. Nós vamos encontrar uma série de referências bíblicas a homens de Deus jejuando no Antigo Testamento, bem como no Novo.
a começar por Jesus, que em Mateus capítulo 4 e em Lucas capítulo 4, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Quando chegaram para Jesus e perguntaram: os teus discípulos não jejuam? Ele diz: enquanto eu estiver aqui, eles não precisam jejuar, mas quando eu for retirado, eles jejuarão. Então, alguns argumentam que não há nenhum versículo na Bíblia com um imperativo, com a ordem para jejuar, fato. Mas há exemplos claros que nos mostram que homens de Deus comprometidos com o relacionamento com Ele jejuavam. E Jesus chega a dizer no Sermão do Monte, Evangelho segundo Mateus, que o jejum gerará resultados espirituais, o que converge ou consiste em entender que Ele espera que nós jejuemos. Agora, o que nós precisamos entender é por quê, para quê, propósito. Jejum precisa ter propósito, porque jejum não é dieta. Naturalmente, nós vamos observar que no texto que lemos, Neemias ainda está em Suzã. Já expliquei isso algumas vezes aqui. Ele é o copeiro do rei Artaxerxes. Ao que tudo indica, Artaxerxes Longímano II, imperador medo-persa. Aí eu destaco outra vez: o nome Artaxerxes não era nome próprio, era título dos reis medo-persas. Como Faraó é título, não é nome. Como César é título, não é nome. Assuero e outros. Neemias é copeiro de Artaxerxes Longímano. Era uma função arriscada, mas muito lucrativa. Sem falar do privilégio de estar junto ao rei, de conversar direto com o rei. No capítulo 2, inclusive, ele diz: e estava a rainha sentada ao seu lado, no trono. Então, fica claro que Neemias tem acesso ao rei e à rainha. Mas quando chega a notícia do estado de Jerusalém em opróbrio, a condição miserável que os habitantes de Jerusalém estavam, não obstante a posição de Neemias, isto lhe incomoda. E ele diz: eu me assentei e chorei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Nós precisamos, como igreja, desenvolver em nós o princípio disciplinar sobre o nosso corpo. O jejum é um elemento, é um instrumento que opera nesta ação disciplinar, levando a nossa vontade a um estado de subalternidade, a um propósito. Mas o que nós precisamos entender, e nós vamos compartilhar rapidinho isso aqui esta noite, é qual é o poder, o que o jejum vai gerar em mim, que vai cooperar com esta mudança. Eu digo, e uma certa feita uma pessoa quis me repreender, porque eu disse: o jejum no primeiro momento pode inclusive lhe tornar mais carnal. Mas aí está jejuando errado. Não, ele vai mexer com o sistema nervoso central. A depender da intensidade do jejum, uma pessoa em jejum pode estar mais propensa a nervosismo, a se chatear de maneira mais
rápida, porque mexeu com a estrutura interior. Entretanto, à medida que nós transformarmos a prática numa disciplina, o nosso corpo vai assimilar este hábito, esta prática, e a nossa vida espiritual vai mudar de nível. Os cristãos antigos jejuavam semanas. Eu disse aos irmãos terça-feira passada que eu fiz um jejum há uns anos atrás que eu perdi 18 quilos. Quando o jejum terminou, eu recuperei os 18 quilos e ganhei mais 20. Eu só tenho uma foto, mas está lindo. Não, mas está um ó. Quando fui ao médico, porque eu estava engordando de maneira doida, cheguei lá e falei, eu estou estranhando, eu vou partir aqui numa viagem sem volta. O médico disse assim, o seu organismo tem memória, nutrólogo. E ele perguntou o meu histórico de jejum, e era um médico de origem francesa, mas que residia na cidade de São Carlos, São Paulo, e ele atendia em Feira de Santana uma vez por mês. E esse médico disse o seguinte, o seu organismo descobriu que você quer matá-lo de fome, de vez em quando. O que está acontecendo? O seu organismo está retendo tudo que você come, e ele está liberando nutrientes apenas para lhe manter vivo, para o consumo de energia que você precisa no dia a dia. Aí ele trouxe alguns sintomas que eu deveria estar sentindo, e de fato eu estava, como cansaço, respiração ofegante, sudorese constante. O seu organismo está liberando apenas o que o seu corpo precisa de imediato, e o resto ele está colocando num reservatório, para quando você decidir matá-lo de fome de novo, ele ter de onde tirar. Então o jejum requer disciplina, organização, programação, planejamento. Mas quem cresceu no ambiente da igreja sabe que sempre foi uma prática habitual, constante, normal. Aliás, o círculo de oração, na maioria das igrejas Assembleias de Deus, se dá pela manhã, justamente para que os participantes viessem em jejum. E em alguns lugares como São Paulo, Recife, Rio de Janeiro, é comum um círculo de oração o dia inteiro, para que as pessoas passem o dia em jejum na igreja. Eu disse aos irmãos, eu sei que para alguns eu estou me mostrando um extraterrestre, mas nos feriados, os crentes não iam para a praia, faziam dia com Deus, ia passar o dia na igreja em oração. A sede espiritual falava mais alto do que as oportunidades. Os tempos mudaram, tá, mas o fato de os tempos haverem mudado não deve nos afastar de práticas que são saudáveis para a nossa vida espiritual. Tem alguém aí, não? Pastor, eu quero entender sobre o jejum, eu preciso aprender. Quem quiser aprender, eu vou fazer aqui
uma proposta. Pastor, eu quero entender mais sobre o jejum, eu quero mergulhar no assunto, eu quero um estudo bíblico. Quando terminar o culto, você vai dar o seu nome ali no balcão da diaconia. Eu vou marcar um dia e venho dar uma aula sobre isso. Vou fazer um curso, uma imersão sobre jejum com vocês. Quanto vai custar, pastor? Você vai jejuar. Isso basta. E se você jejuar entendendo o que está fazendo, isso vai ser extraordinário. Tá? Alguém me disse outro dia: o que você faz de graça, você poderia ganhar muito dinheiro. Minha resposta: o que eu fui chamado para fazer como pastor não tem preço. Quero que você aprenda. Agora vamos lá. Por que eu devo jejuar? O que o jejum vai gerar em mim? Consagração. Diga comigo: consagração. Consagrar é o ato de tornar algo sagrado. Consagrar é o ato de dedicar, de oferecer para Deus aquilo que está sendo consagrado. Nós vamos encontrar em Números capítulo 6, por exemplo, deixa eu ver as horas. Números capítulo 6, por exemplo, existem lá as regras do nazireado. O nazireado nada mais era do que um jejum num prazo prolongado, em alguns casos permanente. Por quê? Porque jejum é a abstenção total ou parcial de alimentos. Jejum é abstenção total ou parcial de alimentos. Entretanto, no nazireado, além de se abster de alimentos, o nazireu se abstinha de alguns privilégios. Abre um parêntese. Eu já vi alguém dizendo, numa conversa mais restrita, que quanto mais autoridade você tem em Deus, mais Deus te dá privilégios para desfrutar de algumas coisas. Deixa eu te falar. Biblicamente, eu não consigo enxergar assim. Quanto mais perto de Deus você está, maiores restrições você terá. Vou repetir. Quanto mais perto de Deus você está, maiores restrições você terá. Se o irmão lê o Pentateuco, vai observar, por exemplo, que o povo podia fazer coisas que os levitas não podiam. Os levitas podiam fazer coisas que os sacerdotes não podiam. E os sacerdotes podiam fazer coisas que o sumo sacerdote não podia. Vou dar um exemplo. Qualquer cidadão no arraial de Israel poderia ir ao sepultamento do seu parente, acompanhar o cortejo fúnebre, tocar no enfermo convalescente. O levita não podia. É por isso que na parábola do bom samaritano, o levita passa e deixa o judeu ferido à beira da estrada lá. Ele entendia que se o camarada morresse nas mãos dele, ele teria o seu ministério por um período de tempo comprometido. Ele tinha que se afastar. Você vai encontrar, por exemplo, que o levita poderia ir ao sepultamento de um parente qualquer, mas o sacerdote só poderia ir ao sepultamento do seu irmão, da sua irmã, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu cônjuge. Já o sumo sacerdote tinha restrição até nisso. Ele era limitado ao sepultamento do seu cônjuge, do seu pai, da sua mãe ou do seu filho. Ou seja, na medida que você se consagra, presta atenção, não é o
pastor quem vai dizer o que você pode e o que você não pode. Na medida que você se consagra, o próprio Deus vai te dizendo o que você pode e o que você não pode. Ele vai criando freios em você. Você me entendeu? Diga bem. Isso é consagração. O jejum, além de consagrar, é expressão de arrependimento. Nós vamos observar que Neemias ora e jejua, e logo em seguida, pode ler o texto no capítulo 1, ele começa uma oração de confissão dos pecados. O nosso povo pecou, ele diz, mas também eu e a casa de meu pai pecamos. Ele reconhece. A Bíblia Sagrada mostra para nós, lá em 1 Samuel capítulo 7, versículo 6, o jejum do arrependimento. Jonas mostra para nós quando os ninivitas são chamados ao jejum para se arrependerem, porque o juízo de Deus estava às portas. Sabe o que tem acontecido na igreja brasileira? Eu diria que muito provavelmente ela está se tornando a igreja atuante mais liberal do mundo ocidental. E muito provavelmente a igreja desta geração é a igreja com maior acesso ao conhecimento de todos os tempos, mas é a menos espiritual de todos os tempos. Todo mundo virou teólogo, professor de Bíblia. Todo mundo sabe grego e hebraico. Quando não sabe, é só ir lá na tia Iá, que tia Iá ensina grego e hebraico para você. Você pede o versículo aplicado, traduzido, interpretado, com exegese, tia Iá te dá. Quem é tia Iá, pastor? Tia inteligência artificial. Então nós somos a geração com maior acesso ao conhecimento bíblico, mas incrivelmente nós somos a igreja menos espiritual da história. Nenhuma igreja ao longo da história se parece tanto com Laodiceia do que a igreja da nossa geração. Por quê? Porque nós não sentimos mais necessidade de orar. Isso é ultrapassado. Nós não sentimos mais necessidade de jejuar. Sentimos necessidade de ir na academia. Sentimos necessidade de fazermos especializações das nossas áreas de atuação. Sentimos necessidade de ir no nutrólogo, no nutricionista, no psicólogo e assim por diante. Mas desprezamos atos espirituais simples que podem transformar a nossa vida. Eu estou achando estranho, ninguém diz amém. Está muito duro o sermão? Está fora de moda, pastor. Isso não é sermão para pastor moderno pregar. Mas o grande detalhe é que a vida cristã nunca esteve na moda. O cristianismo da moda não é o cristianismo bíblico. O cristianismo bíblico é: toma a tua cruz cada dia. E o jejum é uma expressão de arrependimento. Nós, igreja moderna, precisamos nos arrepender, voltar para Deus com jejum e com choro, e dizer para Ele:
perdoa-nos por nossa negligência, por nosso afastamento, por nossa incredulidade, por nossa carnalidade, e opera em nós a tua grandiosa vontade, para que sejamos aquilo que o Senhor deseja que sejamos. Davi jejuou para expressar luto diante da morte do seu filho, lá em 2 Samuel. Mas o jejum também pode ser para expressar aflição de alma. Quando Jeosafá, rei de Judá, segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, estava debaixo de ameaça, a Bíblia diz que ele teve medo. E ele convocou um jejum. O que lhe aflige? Te tira o sono, te faz caminhar na casa, sala, cozinha, cozinha, sala, durante a madrugada. Quando muitas vezes Deus só permite a aflição para dizer assim: vem para a minha presença, vem buscar a minha face. Quando você ora e quando você jejua, você sente paz em Deus, mesmo antes de o problema se manifestar resolvido. Davi jejua, clama ao Senhor para que a sua alma seja pacificada. Disciplina. Você vai mudar de vida. Deus vai fazer aquilo que você não pode. Ele vai onde você não alcança. Sobretudo, de modo particular, deixa eu provocar aqui os homens. Senhores homens, a tua família precisa estar debaixo da tua ação de oração e jejum. Já vi pastor dizendo assim: a espiritualidade da minha casa está a cargo da minha mulher. A oração, o ministério da oração na minha família é da minha mulher. 90% do meu ministério é a minha mulher. Com todo respeito à sua mulher, seja sacerdote, haja como sacerdote, se posicione diante de Deus, se coloque como liderança espiritual sobre a sua família. O Senhor vai entrar na tua casa e na tua vida com milagres e transformação. E eu não estou menosprezando a oração da esposa, o jejum da esposa, a cobertura da esposa. Eu sou filho de uma mulher que ora. Eu sou neto de avós. Uma orava muito, já descansa no Senhor. A outra está aos 91 anos. Mas hoje ela estava deitada no sofá da minha mãe, e eu me aproximei para ver se ela estava dormindo, e ela estava de olhos fechados, mas estava assim, ó. Estava orando. Então, eu não estou desprezando a oração da mulher, eu só estou dizendo que por mais vida de oração que a tua esposa tem, isso não te exime como homem, como sacerdote, de cumprir o teu papel diante de Deus, de colocar os teus filhos debaixo da cobertura da intercessão espiritual. Aleluia. Coloca a mão assim para cima e diz assim: Senhor Jesus, eu quero disciplinar a minha vida pela oração. Esdras, lá vai mais, o jejum
evoca proteção. Eu amo esse texto. Esdras é do mesmo contexto histórico de Neemias. A diferença é que Esdras é um líder estritamente espiritual, e Neemias cumpre mais um papel político e gerencial do que sacerdotal. Neemias. Mas quando Esdras conversa com o rei para retornar para Jerusalém, por volta do ano 665 a.C., Esdras vai e diz ao rei assim: o nosso Deus é poderoso para nos livrar dos nossos inimigos. Porque o rei perguntou: como é que você vai viajar? Uma viagem dessa com mulheres e crianças e os idosos? Esdras vai e diz: o nosso Deus é poderoso para nos guardar. O rei disse: já que é assim, então podem ir. Só que quando Esdras volta e ele vê a comunidade, ele diz, Esdras 8, eu tive medo, por causa das nossas mulheres e das nossas crianças. Aí Esdras diz, mas eu tive vergonha de pedir ao rei, Esdras 8, 21, 22 e 23, eu tive vergonha de pedir ao rei uma escolta de soldados, porque eu já lhe havia dito que o nosso Deus é poderoso para nos guardar. Aí Esdras diz, então eu convoquei o povo, e ele diz, nós pois oramos e jejuamos. Olha que coisa linda. Nós, pois, oramos e jejuamos. Eu vou repetir. Nós, pois, oramos e jejuamos. Aí Esdras diz assim, e o Senhor se moveu pelas nossas orações. Se tiver alguém do seu lado, diz para ele aí, Deus vai se mover. O jejum vai gerar proteção, vai blindar a tua vida. O Senhor vai se mover. Então, a quarta pedra que Neemias coloca em exercício é disciplina no jejum. Irmãos, talvez a minha geração esteja vivendo o maior conflito da vida cristã, porque nós somos uma transição. Eu sou a geração que aprendeu a cultura do jejum e da oração, e estou vendo a geração que acha que isso é descartável. Então isso gera um choque. Eu já vi pregador dizer, eu tenho 5 graduações, preciso ficar tomando tempo na oração. Eu ouvi o cara falar no almoço, como se a graduação substituísse a intimidade com Deus. É lamentável. Ou seja, os púlpitos estão povoados de homens carnais, que conhecem muito na teoria, na teologia, até na estrutura literária do livro, mas não conhecem nada na intimidade. E Deus olhando para nós e dizendo assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a mim em secreto, eu quero te recompensar, eu vou me fazer conhecido de você. Jejum, para que tenhamos proteção de Deus.
Salmo 35, versículo 13, o texto diz que Davi jejuava por conta das enfermidades. O texto diz: mas quanto a mim, quando estavam enfermos, eu me vestia de pano de saco, humilhava minha alma com jejum e com oração me voltava para Deus. Você pode jejuar acerca de alguém que está enfermo. Você pode se colocar diante de Deus para interceder. Daniel capítulo 9, versículo 2, Daniel entra num processo de jejum, de intercessão pelo seu povo, quando ele descobriu pela leitura da profecia de Jeremias, que o cativeiro era de 70 anos, ele entrou em jejum, porque os 70 anos já havia se cumprido. Olha só, presta atenção. A profecia de Jeremias diz que o cativeiro seria de 70 anos, mas os 70 anos já havia se cumprido, e o povo permanecia no cativeiro. Sabia que há problemas que você ainda está, não porque Deus planejou que você ainda estivesse, mas porque você ainda não tomou a atitude para que a porta se mova, a chave vire e a porta se abre. Quando Daniel descobriu que o cativeiro seria de 70 anos, ele abriu um jejum de 3 semanas. Ele diz: manjar desejável não comi. E enquanto ele jejuava, Daniel está à beira do rio, salvo engano, o Eufrates. E ele viu quando apareceu um homem que ele descreve, Daniel 9 e Daniel 10, com a aparência de um relâmpago. E Daniel diz, ele tinha o rosto resplandecente como o sol de meio-dia, e os seus pés eram como latão polido. Aí Daniel diz, quando eu o vi, eu caí aos seus pés. Olha só, e aqueles que estavam comigo fugiram com medo. Existe nível de comunhão que só está ao alcance de quem tem uma prática disciplinada de oração e de jejum. Os outros que não têm, correm. E olha que lindo, Daniel diz assim: todos ouviram a voz que falava comigo, mas somente eu tive a visão. E quando eu vi, eu caí. E ele me tocou com a sua mão direita e disse: levanta, homem muito amado, o Senhor é contigo. E Daniel diz assim: por causa da fraqueza que me sobreveio e das dores no corpo, eu não consegui me levantar. Mas ele me tocou e eu me coloquei sobre o meu joelho, sobre os meus joelhos e sobre as minhas mãos. Não consegui me colocar de pé, mas estava sobre os joelhos e sobre as mãos. E ele me tocou e disse: levanta. E Daniel diz: e eu me levantei trêmulo. Aí eu vejo gente dizendo que levou Deus no canto da parede. Eu vejo gente dizendo: exija que Deus tem que atender. Quem és tu, pó? Daniel estava intercedendo pelo seu povo, e é nesse dia que o anjo diz: no princípio das tuas orações eu fui enviado para te trazer resposta, mas o príncipe do rei da Pérsia subiu contra mim, para me impedir de passar, pelo que o Senhor enviou Miguel, um dos primeiros príncipes, que ficou a pelejar com o príncipe do rei da Pérsia, e eu desci para falar contigo acerca do teu povo. E o anjo diz a Daniel: e eu preciso retornar, porque está subindo o príncipe do rei da Grécia, e eu pelejarei contra ele pelo teu povo. Presta atenção,
príncipe do rei da Pérsia. Judá estava debaixo do império persa. É por isso que o príncipe, potestade, demônio do rei da Pérsia, estava lutando para que Judá não fosse liberto. E o plano do diabo era que Judá permanecesse cativo. Tanto é, na história, qual é o império que vem depois do Medo-Persa? A Grécia. E o anjo diz: já está subindo o príncipe do rei da Grécia para pelejar contra o teu povo. O Senhor está dizendo a Daniel, fazendo Daniel entender que se não fosse a postura de jejum e oração, o tempo do cativeiro se cumpriu, mas o povo permaneceria debaixo de jugo. Por quê? Porque faltaria alguém, ou teria faltado alguém que se colocasse na brecha. Ezequiel 22:30, eu busquei dentre eles um homem que se colocasse perante mim por esta terra na brecha, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Eu ouso dizer que Deus está procurando alguém nesta geração com disposição de se colocar na brecha. O seu cativeiro já acabou. Eu vou repetir porque só 5 irmãos receberam. O tempo do seu cativeiro já acabou. Faça um propósito de jejum e diga para o Senhor: esse dia de jejum eu estou dedicando para que os obstáculos que ainda me travam caiam por terra, correntes se despedacem. Eu declaro em nome de Jesus: o inferno vai bater em retirada através da sua oração e do seu jejum. Só quem recebe, diga amém, diga glória. Eu vou terminar. O jejum é a arma mais aliada da oração na luta contra Satanás e seus demônios. O problema é que a gente vive uma geração que acredita em extraterrestre, acredita em Atlântida, a cidade debaixo das águas, acredita em gigantes como seres espirituais gerados por anjos que tiveram relações sexuais com mulheres, mas não acreditam que o mundo espiritual é real. Presta atenção, Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. Para piorar, ele é um ser espiritual, ele não cansa, não dorme, é um inimigo milenar. Satanás é um psicólogo milenar, bombardeia a tua mente. Se for necessário, ele trabalha com violência. Jesus disse que o diabo não vem senão para roubar, para matar e para destruir. E não adianta ficar com esses jargõezinhos meia tigela. Está amarrado. Não está. Não está. Está soltinho. Eu vi uma cena uma certa feita numa igreja onde eu estava ministrando. Não vou contar todo o episódio por questão do tempo. Mas os irmãos estão lá tentando expulsar uma entidade maligna de uma moça que caiu possessa. E um grita, está amarrado, o outro gritou, sai. Está amarrado, sai. Quando eu vi aquela cena, eu me aproximei e disse, irmão, espera. Solta. E depois manda embora. Vocês estão amarrando aqui dentro. As pessoas não têm noção do que é a batalha espiritual. Eu tenho um amigo querido.
E ele dizia: Josué, esse negócio de demônio foi vocês pentecostais que inventaram. Para com isso. Isso não existe. E eu pregava com muita frequência na igreja que ele pastoreia, que é uma igreja tradicional, reformada. E uma certa feita eu estou lá num culto ministrando, antes da ministração, no meio do louvor, e alguém deu um brado, um grito horripilante lá na parte de trás. E eu vi, eram cadeiras plásticas, eu vi quando a pessoa caiu e as cadeiras espalharam. E eu pensei comigo: agora a gente vai ver se é invenção de crente pentecostal. Aí lá vai os irmãos repreenderem. Tinha jeito. Todo mundo fez um círculo, com as mãos estendidas, orando, repreendendo. Aí uma pessoa chegou lá e começou a ler o Salmo 91, presta atenção, leu o Salmo 91 inteiro. Quando terminou de ler, a entidade maligna que estava no corpo da mulher continuou citando o Salmo 92, citou 93 e continuou. Não tinha a Bíblia aberta na frente da pessoa, não. O espírito maligno estava citando, repetindo, como se dissesse assim: se a questão é citar a Bíblia, eu também sei. Aí um obreiro se afobou, entrou em crise, foi lá dentro na secretaria da igreja e voltou com um litro de óleo desse tamanho. Aí chegou para derramar óleo, a entidade maligna que estava no corpo da moça falou assim: para com isso, rapaz, você não derrama óleo em demônio, você derrama óleo onde você vai consagrar. Assim. E eu sentado, eu sou visitante, então eu fiquei sentado assistindo a cena. Ele chegou perto de mim e falou assim: meu amigo, eu acredito. Como é que faz para repreender? Eu disse: o que faltava você já tem. Você acredita? Vai lá e me ajuda. Não. A igreja não pode entender que só foi expulso porque o pastor convidado repreendeu. Você é o pastor da igreja, você é a autoridade espiritual na igreja. Vai lá debaixo da autoridade do nome de Jesus, estende a mão e ordena: em nome de Jesus Cristo, saia dela. E repreendeu, e a mulher levantou, e o culto continuou, e a igreja foi renovada, e o nome de Jesus Cristo foi glorificado. Jesus jejuou quando estava para iniciar seu ministério, para enfrentar as hostes espirituais. E ele diz, Mateus 3:27, ninguém pode entrar na casa do valente se primeiro não amarrar o valente e lhe tomar os bens à força. Então eu concluo dizendo: vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar a face do Senhor com oração e jejum. Poderia citar mais coisas, mas o tempo vai nos atropelar. Mas tenha disciplina no jejum e na oração. Pastor, eu quero participar dos grupos de jejum que serão estabelecidos no próximo mês. Eu quero fazer parte do jejum dos 21 dias no meio do ano. Como é que eu faço? Quando terminar o culto, passa no balcão da diaconia, deixa seu nome. Eu vou marcar uma aula bíblica sobre isto, para a gente estudar o assunto e você participar dizendo: eu sei o que eu estou fazendo. Deus vai revolucionar a sua vida. Fica de pé quem puder. Diz aí para o seu vizinho: Deus vai mudar a sua vida. Deus vai mudar a sua casa. Deus vai mudar a sua família. Ele vai mudar o seu estado. Inimigos cairão por terra.
demônios serão repreendidos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás, diz o Senhor. Esta é a minha herança, que de mim procede para os meus filhos, diz o Senhor. Isaías 54:17. Quero orar com você agora, e você vai dizer para Deus: desperta meu coração para a oração, desperta o meu coração para o jejum. É por isso que eu preciso ensinar, para você não exagerar, mas é necessário. Diga comigo: empatia, quebrantamento, oração, jejum. Agora declare: a minha vida será mudada.